Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa última lição desse terceiro trimestre de 2025. Estamos encerrando algumas considerações acerca do livro de Atos dos Apóstolos e hoje iremos falar sobre a assembleia que aconteceu no capítulo 15. Então, como texto base, quero ler aqui em Atos capítulo 15, verso de número 14, que diz o seguinte: Pedro relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Qual é o contexto desse capítulo 15? Pois bem, aqui nós temos o início do cristianismo, o início da igreja cristã, conhecida aqui como igreja primitiva. E naquele período existia um grupo que eram os fariseus, e muitos desses fariseus creram na palavra de Deus, creram que Jesus Cristo era o Messias e se converteram, apesar desse início não ser chamado de cristianismo, mas se converteram a Jesus Cristo como o único Salvador e que era o Messias prometido para salvar a vida e a alma deles. Então esses fariseus, esses judeus que pertenciam ao segmento religioso, uma seita chamada fariseus, se converteram. E eles, quando eles se converteram, eles trouxeram consigo muitos hábitos, doutrinas e costumes dos fariseus. E um desses costumes era que a pessoa, para ser salva, ele tinha que continuar fazendo a circuncisão conforme o judeu ele realizava. Então esses judeus, esses fariseus, quando eles viram outras pessoas de outros povos que não eram judeus se convertendo, eles começaram a colocar uma imposição, começaram a colocar um porém, que para eles terem a salvação, para eles pertencerem a Jesus Cristo, eles também deveriam realizar a circuncisão. E começou a haver um grande debate, uma grande discussão entre os apóstolos, entre os irmãos, entre os anciões daquele período, para ver se isso deveria ser mantido ou não. Por quê? Muitos desses apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele começou a realizar viagens missionárias em diversas cidades, diversos povos gentios. E esses povos não tinham costume algum de pertencer a algum grupo judeu. Ele não tinha nenhum costume dos fariseus acerca da circuncisão, acerca de se alimentar de determinados animais. Por quê? Porque os fariseus eles mantinham diversos rituais aos quais pertenciam à vida de um judeu e principalmente à vida de um fariseu. E um deles o quê? Era a circuncisão, era se alimentar de diversos animais. E eles queriam pegar esta imposição, este costume que eles possuíam e colocar também para os gentios. E aí começou a ter uma grande discussão naquele período até que culminou em Atos capítulo 15. Mas antes eu quero só abrir um parênteses, quero que você se lembre de umas aulas passadas, quando nós falamos do apóstolo Pedro, que Pedro visitou um oficial romano chamado Cornélio, que era um gentio, e Deus tinha dado um sonho para Cornélio e Deus tinha dado um sonho para Pedro, que Pedro deveria ir até Cornélio e levar para ele a salvação em Jesus Cristo, completar os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos acerca do Antigo Testamento, que tinha sido se cumprido em Jesus, e levar para este centurião, este oficial romano, que era Cornélio, que era um gentio. O que isso tem a ver com a lição de hoje? Nós vemos Deus já preparando o caminho, Deus já preparando o coração de Pedro, Deus já preparando o caminho para outros apóstolos, para outros irmãos, para outros anciões daquele período, para demonstrar que a salvação também iria atingir não somente o judeu, mas também os gentios e seria para todo mundo. Pois bem, Deus preparou o caminho. Então, acerca desse tema, acerca dessa dificuldade, acerca dessa discussão, Atos capítulo 15 demonstra que, naquele momento, foi necessário realizar uma reunião, uma assembleia, um conselho para se debater este determinado assunto. Ponto importante que nós podemos trazer direção para as nossas vidas. A igreja possui, como organismo vivo, diversos pontos que necessitam serem resolvidos. E essa resolução desses pontos, nós podemos pegar como exemplo a igreja primitiva em Atos capítulo 15. Que eles fizeram o quê? Fizeram uma reunião, fizeram uma assembleia para decidir determinado ponto que
precisava ter uma solução. Então, a igreja no dia de hoje, ela precisa resolver suas questões através de reuniões, através de um período, de um momento assemblear, realizar uma assembleia, realizar um concílio, realizar reuniões para desenvolver, para debater determinados assuntos. Nós que somos das Assembleias de Deus, nós temos como base de sistema de governança o sistema episcopal, onde a Assembleia da Igreja elege a sua diretoria. E a diretoria que resolve, que debate, que discute as questões administrativas e as questões para serem resolvidas pela Igreja. Pois bem, as reuniões, elas são importantes para se debater, para conhecer, para evoluir e para dirimir dúvidas, dificuldades, posições contrárias para a Igreja. Um ponto importante que acontece aqui em Atos, capítulo 15, diz que nessa reunião houve uma grande contenda. Ou seja, as reuniões, elas são feitas para se debater assuntos, para se debater temas, para solucionar dificuldades que a igreja está passando. Pois bem, essas discussões, esses temas, esses debates, eles levam pensamentos contrários. E isso é importante para evoluir, para crescer e para tomar a melhor decisão acerca de determinado ponto. Porque a igreja em Atos capítulo 15, tendo havido uma grande contenda, tendo havido uma grande discussão, aqui demonstra que eles estavam debatendo pensamentos, colocando seus pontos de vista para que a melhor decisão seja tomada. A igreja de hoje, nas suas reuniões, seja uma reunião de ministério, seja uma reunião de departamento, seja uma reunião para resolver questões da igreja num todo, ela precisa discutir, ela precisa debater, ela precisa colocar cada um o seu ponto de vista e depois tomar a melhor decisão. Por uma reunião ter pensamentos contrários, não quer dizer que essa reunião ela está sendo, vamos dizer, contrária aos princípios da palavra de Deus. Pelo contrário, se tem as discussões, elas são boas, porque os pontos convergentes, os pontos contrários e os pontos que eles são iguais, convergentes, eles crescem o debate, eles nos levam a pensar, a tomar a melhor decisão. Então, se alguém for numa reunião e todos falarem a mesma coisa, a mesma situação, e não houver um crescimento com pensamentos contrários, com pensamentos divergentes, com pensamentos convergentes, até mesmo pensamentos iguais, o que vai acontecer com essa reunião, com esse debate? Ele não vai evoluir. O tema vai ser posto e esse tema que foi colocado ali em pauta, ele vai seguir o seu curso normal sem ele ter o seu aprimoramento. Então, como na igreja, em Atos capítulo 15, houve um grande debate, houve uma grande discussão, houve, como o texto diz aqui na língua portuguesa, uma grande contenda, houve um crescimento para que uma decisão correta possa ser tomada. Outro ponto importante aqui, quando houve essa discussão acerca de Atos capítulo 15, ela não foi tomada por uma única pessoa. Não teve uma única pessoa que falou assim, eu vou resolver da minha maneira, eu vou resolver da maneira que eu bem entender e vai ser dessa forma. Não se levantou Pedro falando que ia fazer do jeito que ele bem entendia. Não se levantou o apóstolo Paulo falando que ia resolver do bem que ele bem entendia. Não se levantou o apóstolo Tiago falando, vai ser da minha maneira, pronto, acabou. Não. Aqui se reuniram os apóstolos e os anciãos para tomarem uma decisão em conjunto. O debate, a conversa, tomarem decisões para a igreja, elas devem ser decisões tomadas em conjunto. Como eu falei aqui, as Assembleias de Deus, cada igreja local, ela é representada por sua diretoria. Então, há um conjunto dentro desse sistema episcopal, onde eles vão levar a melhor decisão desse debate, reunidos. Outras denominações possuem os seus sistemas de governança. Mas o que precisa imperar é o seguinte, não existe um único líder que vai tomar a decisão que ele bem entender. Se a pessoa pertence a um grupo religioso, a um grupo evangélico, onde existe um único líder, onde ele é o próprio sistema, onde as decisões são tomadas exclusivamente por ele,
E nada do que ele falar, ou nada do que outra pessoa falar, melhor dizendo, vai ser levado em consideração, mas simplesmente a opinião dele, essa igreja corre um sério risco de estar envolvida num sistema herético, num sistema propenso a não seguir os princípios da palavra de Deus. Atos capítulo 15 deixa claro, a decisão, a reunião, ela foi feita pelos apóstolos, pelos anciões. Então ali Pedro teve a palavra, Paulo expôs o pensamento, Tiago, o apóstolo Tiago se levantou para contar, para demonstrar as aplicações do Antigo Testamento que estava acontecendo na igreja naquele momento. Portanto, foi uma decisão em conjunto. Então você que é líder, você que é obreiro, você que está à frente de um departamento, de um grupo, ou até mesmo de uma congregação, de uma igreja, as decisões devem ser tomadas em conjunto. E aqui foi tomada pelos apóstolos e pelos anciões. E nós vemos aqui, lá no versículo 28, dizendo que o Espírito Santo, que na verdade proveio a ele, conduziu aquela reunião para que a decisão fosse tomada, ao qual os gentios não precisariam seguir determinados rituais judaicos, determinados rituais fariseus, e pois assim a palavra de Deus foi propagada, foi levada para diversas nações e chegou até hoje aqui na nossa cidade, na minha vida, na tua vida, no teu lar, onde você que esteja. Finalizamos esse trimestre, Atos dos Apóstolos, que eu sempre digo que o nome Atos dos Apóstolos não foi o nome original dado a esse livro. Na verdade, o nome original dele foi Atos do Espírito Santo. E nós vemos aqui claramente, em Atos capítulo 15, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo guiando, seja no momento anterior com Pedro, seja agora nessa reunião, para que o Evangelho não sofresse nenhum impedimento e ele fosse propagado até os confins da terra. Que Deus te abençoe, que você venha ter uma semana abençoada, um forte abraço, tudo de bom sempre.